Fala pessoal, Marcelo Ortiz por aqui e hoje nós vamos finalizar a série sobre armazenamentos na AWS. No primeiro vídeo, falamos sobre o Elastic Block Store, ou EBS. No segundo, falamos sobre o Elastic File System, o EFS. Procure aqui no canal, caso tenha interesse em entender um pouco mais sobre essas duas tecnologias. E hoje, no terceiro e último vídeo dessa série, vou falar sobre Simple Storage Service, o nosso querido S3. E como sempre, vocês já estão acostumados aqui no canal, primeiro nós vamos entender a teoria do S3, quais suas funcionalidades, e na prática, vamos fazer um pouco diferente dessa vez. Na prática, vou mostrar como é fácil criar e manipular buckets S3 via Terraform. Então, nós vamos primeiro criar e depois fazer algumas configurações de buckets no Terraform. E também vamos copiar um arquivo para dentro do nosso bucket, que a gente acabou de criar via Terraform, via AWS CLI, para você também entender como é fácil interagir via linha de comando com os buckets. Bora lá? Então, o que é o S3? É um serviço de storage de objetos, que oferece escalabilidade, disponibilidade, segurança e performance. Em um bucket S3, já já a gente vai entender o que é um bucket, você pode armazenar desde data lakes, arquivos de backups, fotos, documentos, músicas, vídeos, até um website. E ele pode oferecer até 11 noves de durabilidade. Então, seus dados vão estar super protegidos. E um dos principais conceitos do S3 é o que chamamos de bucket. O bucket é um container para armazenamento de dados. De forma super simplista, podemos olhar ele como um diretório, onde vamos armazenar os nossos dados. Dentro de um bucket, podemos armazenar quantos objetos quisermos, porém o limite do tamanho de um único objeto é de 5 terabytes. E quando você cria um bucket, você sempre vai escolher qual é a região que você quer criar o seu bucket. Mas lembre-se que ele fica acessível globalmente. E o S3 tem uma série de funcionalidades bem legais, como versionamento, onde ele armazena versões do seu objeto, caso você queira acessar uma versão não atual do seu objeto, criptografia, que você pode usar tanto a criptografia gerenciada pela AWS, que ele usa o algoritmo AES de criptografia, quanto você pode usar suas próprias chaves de criptografia através do KMS. Controle de acesso, então você pode definir as permissões de quem pode acessar o conteúdo do seu bucket, ou pode deixar público, por exemplo, quando você quer criar um site dentro do seu bucket e precisa de acesso anônimo, então você tem essa possibilidade de deixar o acesso público. E para controlar os acessos, você pode usar tanto políticas de bucket, quanto o IAM, quanto os ACLs, né, os Access Control List do seu bucket. E uma funcionalidade bem legal é o Lifecycle, onde você pode definir regras para que os arquivos que não têm acessos durante um período de tempo migrem automaticamente entre as diversas classes do S3 e diversas outras funcionalidades. Então agora vamos entender quais são as classes do S3. Vou deixar aqui na tela para ficar mais fácil da gente entender. Olhando para a tabela, nós temos 6 classes de armazenamento. Vamos começar com S3 Standard. O S3 Standard tem 99,99 de disponibilidade e 11 noves de durabilidade. Disponibilidade significa que 99,99% das vezes que você quiser o acessível, ele vai estar disponível para você acessar. E 11 noves de durabilidade significa que a Amazon não vai perder o seu arquivo ou corromper o seu arquivo, ele é super durável. Ele é replicado em 3 zonas de disponibilidade e é usado para uso geral, como websites, distribuição de conteúdos e Big Data Analytics. Já o S3 Standard Infrequent Access tem as mesmas porcentagens de disponibilidade e durabilidade, também deployado em 3 zonas de disponibilidade, mas aqui é para arquivos, objetos com acessos infrequentes, como por exemplo backups. O S3 One Zone Infrequent Access
ele tem um pouco menos de disponibilidade, 99,5. Continua com a mesma quantidade de noves de durabilidade, mas a disponibilidade cai um pouco porque ele é deployado somente em uma zona de disponibilidade. Então é para acessos infrequentes para dados não críticos. O S3 Glacier, ele tem 99,99 de disponibilidade e também 11 noves de durabilidade, deployado em 3 zonas de disponibilidade, e é usado para acessos ocasionais, onde você vai solicitar o acesso para o seu arquivo e você vai ter o acesso a esse arquivo em alguns minutos ou horas. O S3 Glacier Deep Archive também mantém as 99,99 de disponibilidade, 11 novas de durabilidade, também em 3 zonas de disponibilidade, e é para acessos raros, quando você vai solicitar o acesso a esse arquivo, e esse arquivo vai estar disponível para você em até 12 horas. E por último, o S3 Intelligent Tiering, que também tem 99,99% de disponibilidade, 11 noves de durabilidade, também está replicado nas 3 zonas ou mais de disponibilidade, e é quando você não conhece ou não é possível prever o padrão de acesso dos objetos. Ele vai usar a lei de inteligência artificial para entender qual é a melhor classe de armazenamento. E pronto, entendemos o que é o S3, suas principais funcionalidades e suas classes. Agora vamos para a prática. A ideia da prática é usar o console do S3 só para ver na tela as configurações que a gente vai fazer via Terraform. Então, pelo Terraform, a gente vai criar o bucket, depois vamos setar as permissões, habilitar as funcionalidades de versionamento, configurar 2 regras de lifecycle e habilitar a criptografia. E também, via AWS CLI, vamos copiar o arquivo do nosso computador local para dentro do S3, do bucket do S3 que a gente acabou de criar pelo Terraform. Então prepare-se, abra aí os consoles da S3, abra aí o editor que você usa para o seu Terraform e vamos lá. Já abri aqui o meu VS Code e também o meu console do S3 aqui do lado. Aqui então eu já selecionei bucket e só para mostrar para vocês que a gente não tem nenhum bucket criado aqui na nossa console do S3 da AWS. Vamos criar aqui tudo no nosso VS Code através do Terraform. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um arquivo main.tf, vai ser o arquivo principal aqui do Terraform. Dessa vez eu vou só trabalhar com um arquivo, não vou trabalhar com arquivo de variáveis, nem de definição de variáveis, só um arquivo para ficar bem facinho de entender como manipular o S3 aqui através do Terraform. Então, quando a gente está trabalhando com o Terraform, a primeira coisa que a gente precisa saber é mostrar para ele, configurar ele, qual é o operator que a gente vai manipular as coisas na nuvem. Então, o primeiro passo é configurar o operador. Para isso, a gente vai usar o comando provider, AWS, e a única coisa que eu vou definir aqui é a região da onde eu vou, né, manipular os recursos através do Terraform. Então, region igual, eu vou botar aqui o S é este 1. Beleza. Então, ele vai criar aqui as coisas dentro dessa região. O segundo passo é a gente, então, criar o nosso bucket. Então, vamos lá criar o nosso bucket. Para isso, eu vou usar o comando resource. Aí, o tipo do resource é o AWS, underline S3, underline bucket. E eu vou botar o nome desse cara como S3, underline Terraform. Legal. E aqui dentro, então, eu vou passar algumas informações para ele. O primeiro, eu vou definir o nome do bucket. Então, o nosso bucket, lembra que ele tem que ter um nome inédito, né? Ninguém pode estar usando esse mesmo nome dentro do mundo Amazon S3. Então, eu vou definir aqui um Ortiz Terraform Test. Vai chamar assim o nosso bucket. E eu vou criar uma tag. 2 tags, na verdade. Então, uma tag name, que eu vou chamar de teste Terraform. E uma segunda tag
env, que eu vou chamar de teste env. Beleza, só isso. Então, para já, a única coisa que a gente vai fazer é criar um bucket com esse nome, nessa região, com essas duas tags. Legal? Então, aqui embaixo no meu terminal, aqui no VS Code, a primeira coisa que eu tenho que fazer é iniciar o nosso Terraform. Nossa, deixa eu salvar aqui, né, o nosso arquivo. Então, salvei nosso arquivo. Ele já estava iniciado, para já, ele não precisou instalar muita coisa, só inicializou os plugins. E para criar isso tudo, eu vou dar um Terraform Plan. Então, o Terraform Plan, primeiro ele vai simular, então, lá na AWS, essa criação desse bucket. Ele vai trazer para a gente um plano, né, uma simulação do que ele vai fazer com os comandos aqui que a gente acabou de botar no input do nosso arquivo main.tf. Então, vamos dar um Terraform Plan. E depois de alguns segundinhos, ele está dizendo que olha, eu vou adicionar um recurso. Ele dá todo o resumo aqui, né, do que ele vai fazer. Então, ele vai adicionar um bucket para a gente lá no S3 da AWS. Legal. Agora, uma vez que ele está certo, ele já validou o comando está correto, já tem aqui, já simulou o que ele vai executar na AWS. Vamos dar um Terraform, vamos digitar um Terraform, apply -auto -approve. Então, com esse comando, a gente vai, então, de fato, agora, criar o nosso bucket lá no S3 da Amazon. Bora lá. Então, ele está criando já criou nosso bucket, na verdade. Acabou de falar que deu tudo certo, um recurso foi adicionado, um recurso do tipo S3 Bucket. Então, vamos vir aqui e vamos atualizar nossa página aqui do lado para ver se ele criou o nosso bucket. Está aqui. Está aqui o nosso primeiro bucket criado aqui com o nosso querido Terraform. Legal. Então, para já, a gente só criou o nosso bucket, configuramos Call Operator e criamos o nosso bucket. Agora, vamos setar a permissão desse cara? Então, setar permissão. Lembra que eu falei que dá para setar via IAM, via policies e também via ACL. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu vou setar para esse bucket que a gente acabou de criar uma permissão de acesso para os objetos que vão estar armazenados dentro desse bucket. Para isso, a gente vai de novo usar um resource. Nesse caso, é lá da AWS S3 Bucket ACL. Esse cara aqui. O nome, eu vou definir como S3 Terraform ACL. E agora a gente vai, então, configurar esse cara. A primeira coisa que a gente tem que falar é qual é o bucket. Qual é o bucket que a gente quer setar o nosso ACL. Então, vou dar um bucket igual o bucket que a gente acabou de criar aqui em cima, né? Nesse cara aqui. Então, é o AWS S3 Bucket .terraform.id. Então, é esse cara. Então, eu estou pegando o ID desse cara que a gente definiu aqui como o ID do bucket que a gente quer manipular com esse recurso, com esse resource de configurar um ACL. E aí, o outro parâmetro que a gente tem que botar é qual é o ACL que a gente quer. No nosso caso aqui, eu vou botar um public-read. Legal, então agora ele vai ser um objeto público e todo mundo vai poder ler esse nosso bucket. Vou vir aqui, vou salvar. Vou dar um Terraform Plan, só para ver se ele vai adicionar alguma coisa. Vamos ver aqui como é que ele se comporta quando eu só estou adicionando, né, configurando um ACL no nosso bucket. Ele está falando aqui que vai adicionar um recurso, né? Provavelmente esse recurso aqui do ACL. Legal. Então vamos agora dar um apply -auto -approve. Então vamos agora esperar uns segundinhos que ele vai configurar o acesso aqui do nosso bucket. Beleza, já fez. Então vamos vir aqui do lado.
Vou dar um atualizar nesse cara. Ele já mudou aqui para public, ó. Então vamos entrar nesse cara. Vamos ver o que ele tem aqui de propriedades. Então tá lá no nosso, onde a gente setou, né, a região do nosso operator. Ainda não está habilitado o versionamento, a gente vai fazer daqui a pouco. As tags aqui, ó, tag env e a tag name, está aqui configurado certinho, conforme a gente pediu. Permissões. Então ele tem um acesso público, que a gente acabou de definir ali dentro do nosso Terraform. Beleza? E não tem mais nenhuma outra informação aqui, porque a gente ainda não configurou mais nada de interessante. Legal. Então agora a gente vai configurar. Então a gente já configurou o operador, já criamos o nosso bucket e já setamos a permissão. Agora eu quero habilitar o versionamento. Então se a gente voltar aqui para o nosso bucket, a gente vai ver que lá a propriedade de versionamento, ó, está desabilitada. Então vamos habilitar essa propriedade para a gente ver como é que esse negócio funciona. Então, vamos de novo aqui para o nosso Terraform e nesse caso a gente vai habilitar o versionamento do bucket. E para isso a gente vai de novo usar o recurso, o comando recurso, AWS S3 bucket versioning, esse cara aqui, e eu vou dar o nome de S3 Terraform Version. Legal. Então agora a gente vai configurar os parâmetros. Primeiro, de novo, qual é o bucket que a gente quer mexer? Então é o AWS Terraform.id. É esse cara aqui, né, que a gente definiu aqui em cima. O que mais que a gente vai botar aqui? O versioning configuration. Então, versioning configuration vai ser o status igual enabled. Enabled. Beleza. É esse o status para a gente habilitar o versionamento do nosso bucket lá da AWS. Vamos salvar esse arquivo. Salvar tudo. E aqui no nosso terminal eu vou dar um Terraform Plan. Teoricamente ele vai criar um recurso, né? No finalzão ele vai dizer que está adicionando um, que é esse recurso que a gente acabou de configurar aqui. Então vamos agora dar um Terraform apply -alt -approve. Daqui uns segundinhos ele vai configurar o versionamento do nosso bucket. Então vamos aguardar. Então depois de alguns segundos, ele é rápido, a gente está fazendo uma operação muito básica, né? Então ele já falou que já adicionou um recurso, que foi esse último cara que a gente criou aqui. Vamos dar uma atualizada aqui no nosso bucket. Vou acessar esse cara e as propriedades dele de versionamento agora está habilitada. Então a gente acabou de fazer essa configuração aqui pelo Terraform. Legal. Então vamos seguir com as nossas configurações. O que eu quero fazer agora? Eu quero configurar um ciclo de vida. Então, se a gente for vir aqui no Management, a gente vai ver que não tem nenhuma configuração de ciclo de vida. O que eu quero fazer? Quero fazer com que os arquivos que não são acessados mais de 30 dias sejam movidos para o Standard Infrequent Access. E os arquivos que não são acessados há mais que 60 dias, que sejam movidos para o Glacier, para a gente pagar menos. Então agora a gente vai então configurar um novo recurso, e esse novo recurso com a ideia de configurar o lifecycle do nosso bucket. Então de novo, a gente vai dar um resource. Nesse caso é uma AWS S3 Bucket Lifecycle Configuration, que é esse cara aqui. E o nome que eu vou dar para ele é S3 Terraform Lifecycle. E é isso. E aqui dentro, então, eu vou definir quais são as regras. Então, de novo, qual é o nosso bucket?
Nosso bucket é o cara que a gente definiu lá em cima. Então, é o nosso querido AWS s3bucket.s3.terraform.id, não esqueça do ID. Esse cara que a gente quer configurar. Então, eu vou configurar a primeira regra. Então, eu vou dar rule e vou abrir as configurações da nossa rule. O ID dela vai ser Life Cycle 3060. Fica fácil da gente entender o que a gente está fazendo. E agora sim, eu vou configurar, de fato, as regras, né? O Life Cycle para o nosso bucket. Então, a configuração é esse aqui. É o Version Transition. Então, Non-Current Version Transition. É esse cara que a gente vai configurar. E dentro desse cara, a gente vai definir dois parâmetros. O Non-Current e Non-Current Days igual 30. Então, depois de 30 dias, ele vai mover por storage class do tipo standard infrequent access. Então essa é a nossa primeira regrinha de lifecycle que a gente definiu. Então a gente usa esse parâmetro aqui de o que não tiver acesso por 30 dias ou mais, ele vai mover o arquivo para o standard infrequent access. Desculpa que eu digitei errado aqui o standard, né? Coloquei com T e na verdade é com D. Bacana. Então essa é a nossa primeira regra. Aí, vamos definir mais uma aqui. De novo, Non-Current Version Transition. De novo, o mesmo parâmetro. Então, Non-Current Days igual, desse caso, 60. Para esse caso, de 60, eu quero mover para o Glacier. Então, tem uma regra para 30 dias, outra regra aqui para 60 dias. Bacana, né? Agora, a gente só falta habilitar essa regra. Então, eu vim aqui, dentro de rule, né? Então, tem que ser aqui. Vou dar um status igual enable. Opa. Enabled. Então, o que eu estou fazendo aqui? Um recurso que vai definir o lifecycle do meu S3, que é esse cara aqui, que a gente criou lá em cima. Tem uma regra de lifecycle de 30 e 60 dias. A primeira eu faço a definição aqui, no Version Transition. Sem acesso por mais de 30 dias, por 30 dias ou mais, ele vai mover para o Standard IA. E sem acesso por mais de 60 dias, igual a 60 dias ou mais, ele vai mover para o Glacier. E por fim, eu vou dar um status enable para ele habilitar essa regra. Aí agora eu vou salvar o arquivo, vamos dar um pleno para ver o que vai acontecer e depois em seguida um apply. Então vem aqui, salvar tudo. Vou limpar aqui nosso terminal. Então Terraform plan. Teoricamente ele vai ter que criar um novo recurso, que é esse cara aqui que a gente está criando. Então ele está falando, eu vou adicionar um novo recurso. Está até aqui em cima, né? Ó, Lifecycle 30, 60. Então agora eu vou dar um Terraform apply -out -approve. Vou esperar alguns segundinhos e ele vai criar essa configuração de lifecycle dentro do nosso bucket. E depois de alguns segundinhos ele já deu um apply complete, adicionou o nosso recurso que foi o lifecycle. Vamos acessar aqui o nosso bucket aqui do lado. Tá aqui, então teoricamente aqui tem management. Ele criou aqui nosso lifecycle de 30 e 60 dias. Então 30 dias ele vai mover para o Standard Infrequent Access e 60 dias ele vai mover para o Glacier. Muito fácil e tranquilo até agora, né? Então, recapitulando. Criamos nosso operador, criamos nosso bucket, setamos a permissão de public read, habilitamos o versionamento,
e criamos na verdade, uma regra, né, para 30 dias e para 60 dias, tanto para 30 dias vai mover para o StandBA e 60 dias vai mover para o Glacier. Legal. Então, a última coisa que eu quero fazer aqui, para mostrar para vocês o quão fácil é a gente manipular as configurações, criar um bucket lá na AWS via Terraform, é a gente habilitar a criptografia. Então, vamos lá. Habilitar a criptografia. E de novo, vamos ao resource. Nesse caso é AWS S3 Bucket Server Side Encryption Configuration. É esse primeiro que está aqui. Encryption Configuration. E eu vou dar o nome de S3 Terraform Crypt. E é isso. Então, quais são os parâmetros? Novamente, o bucket. Qual é o bucket que a gente quer? É esse cara aqui, né? AWS S3 buckets.s3 terraform.id. E aí, para habilitar o nossa querida criptografia, eu vou botar aqui de novo run. E dentro de run, eu vou colocar um apply server, exatamente o que está aqui, by default. E aqui dentro, eu vou botar o SSE algorithm igual a ES256. Então, a ES256 é aquele tipo de criptografia que a AWS vai cuidar para a gente das chaves. Eu não preciso ter uma chave criada, nem importar, nem nada disso. Então, eu vou usar lá as chaves da AWS. É esse tipo de algoritmo que a gente vai usar aqui na nossa criptografia. E o AES256 é super, ele é muito usado em vários, não só aqui na AWS, mas em várias outras soluções, como por exemplo na Receita Federal também usa AES256 quando você troca arquivo com a Receita Federal. Então é um algoritmo super protegido, né, para criptografia, super usado. E não tem muito mais o que fazer. Então acabamos de habilitar aqui a criptografia, digitamos o comando, vamos salvar aqui o nosso arquivo. E eu vou dar aqui um plan para ver o que ele vai fazer. Então, de novo, teoricamente, ele vai criar mais um recurso, mas agora um recurso aqui de criptografia. Em seguida, a gente vai vir aqui no nosso bucket e ver como é que ele configurou aqui para a gente. Então, ele está adicionando um recurso, né, de criptografia. Vamos dar o nosso apply. Terraform apply -alt -approve. Daqui uns segundinhos ele vai criar aqui então o recurso de criptografia e vai configurar a criptografia para a gente lá no nosso bucket do S3. Então ele já criou, deu tudo certo, apply complete, adicionou um novo recurso. Vamos acessar aqui o nosso bucket em propriedades e vamos ver. Ó, lembra que a gente já está com o versionamento habilitado, criou lá na East1 e acabei de botar a nossa criptografia aqui para funcionar. Ele está usando o SS3-S3, que é o AES256 que a gente acabou de passar aqui para eles. Então, é muito fácil, né? Então a gente consegue agora ter o nosso esqueletinho, tem um monte de outros recursos que você consegue trabalhar aqui dentro do Terraform. Então a gente já tem um esqueleto básico de como criar um S3 lá, um bucket dentro do S3 da Amazon. Então a gente precisa ir lá na tela mais, ficar criando e apertando daqui, apertando de lá. A gente tem a nossa infraestrutura as a code, como um bom SRE, como um bom cara de operação. E aí, por aqui, a gente já consegue chamar nossos scripts e criar as coisas que a gente precisa lá dentro. Nesse caso, um bucket dentro do S3. Bacana, né? Agora a gente vai, então, entender como manipular. Vou criar um arquivo, vou mover um arquivo, na verdade, para dentro desse bucket, um arquivo que está aqui local na minha máquina, via linha de comando. Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, eu estou aqui com o meu terminal aberto. Eu já tenho o CLI instalado aqui. Se você ainda não tem instalado, nos outros vídeos eu mostro como instalar.
mas é super fácil. Você entra lá na página da AWS, procura como instalar o CLI AWS, que é tranquilo, você vai conseguir fazer isso em menos de 5 minutos. E aqui, então, a gente tem alguns comandos do S3. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o AWS S3 LS. Então, ele está indo lá na Amazon e vai listar aqui para a gente todos os buckets que eu tenho criado na minha conta. Que, no caso, é só o Ortiz TF Test, que a gente acabou de criar aqui via Terraform. Então, vamos mover um arquivo, vamos mover essa imagem aqui para dentro do nosso bucket, só para a gente ver como é que funciona esse negócio. Então, AWS S3, né? CP, o arquivo, que no meu caso é esse image.ake, que é uma foto aqui que eu acabei de tirar, e eu quero mover lá para o nosso bucket. Então, S3, dois pontos, barra, barra, o nome do bucket, que a gente acabou de ver aqui, que é esse camarada aqui. Então, com isso, eu estou copiando, então, esse arquivo local aqui da minha máquina lá para o nosso bucket da Amazon. Vou dar um Enter. Ele vai mostrar aqui, ó, que ele está movendo. Pronto, já foi. O bucket já está lá dentro. O objeto, que é uma imagem, já está lá dentro do bucket Ortiz TF Test que a gente acabou de criar via Terraform. Então, vou voltar agora lá no nosso console do S3. Eu posso dar aqui, ó, um ls, só para a gente ver se já está lá, né? Via linha de comando, ls s3, dois pontos, barra, barra, e Ortiz Test. Então, ele já está mostrando aqui para a gente, ó, tá lá o arquivo. Vamos lá acessar então a console do S3 e ver se realmente está lá. Então, voltei aqui para o nosso console do S3, vou acessar o Ortiz TF Test, vou dar uma atualizada. E a nossa imagem está aqui. Então, eu posso clicar em cima da nossa imagem e ver algumas informações e tudo mais, e posso também abrir a nossa imagem aqui. Ele vai abrir aqui, mas vai abrir a nossa imagem que eu acabei de fazer. Enviar, copiar da minha máquina local para o S3, para o bucket que a gente acabou de criar via Terraform. Eu particularmente acho muito legal a gente trabalhar com infraestruturas a code, fica, para quem é operação, SRE, muito mais fácil de manipular e de fazer as coisas. Você deixa o seu script no seu Git, e aí só vai mudando ali os parâmetros, e você tem todo um canivete ali, né, de soluções que você pode criar via infraestruturas a code. Agora, para finalizar o nosso laboratório, vou voltar lá para o nosso terminal, lá para o nosso VS Code, e vou destruir o que a gente acabou de fazer. Então, voltei aqui para o nosso terminal, vou dar um clear. E aqui, então, para a gente destruir tudo que a gente acabou de fazer, para não deixar resquícios, enfim, depois do seu laboratório, limpa o seu ambiente para você não ser cobrado, não ter nada de cobrança que você não espere dentro da AWS. E o comando é super fácil, terraform, destroy, menos menos alto, menos approve. A mesma coisa de quando ele está criando, né? Quando ele dá um apply, agora ele vai lá e vai destruir. Só que vamos ver se ele vai conseguir destruir com um bucket que tem um arquivo aqui dentro do bucket, né? Teoricamente ele não poderia deixar destruir esse bucket porque ele não está vazio. Vamos ver. E é isso mesmo. Ó. Então ele deu um erro dizendo, olha, o bucket não está vazio. E como você faz, né, para você agora ultrapassar esse erro? Então você vai lá e remove o seu arquivo de dentro do bucket, ou você vem aqui, quando você cria o seu recurso do bucket, quando você está criando o seu bucket, você pode colocar um comando chamado force destroy, que aí ele vai, independente de se ter informações, objetos dentro do seu bucket, ele vai destruir ele, independente se ele está vazio ou não. Então, para não ter que ir lá e remover tudo, né, é só um arquivo, mas para não ter que ir lá remover o arquivo e depois destruir, eu vou aplicar essa alteração que eu acabei de fazer e depois tentar destruir de novo. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Então, terraform plan, por curiosidade, para ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai detectar que a gente alterou aqui. Então, ele está falando que tem uma mudança nas configurações. Vamos aplicar essa mudança, terraform
apply, auto approve. Depois de alguns segundinhos, ele foi lá, mudou as configurações. Vamos voltar aqui no nosso bucket. Então, nosso bucket está aqui. Entrando no nosso bucket, ele está com a nossa imagem aqui. Então, agora, eu vou dar um destroy nesse cara para ver se ele vai destruir mesmo com um objeto dentro do bucket, que é essa a ideia. Então, deploy não, destroy, auto, approve. Vamos ver. Pronto, o comando destroy foi completo, ele destruiu os 5 recursos que a gente tinha criado aqui em cima. Vamos vir aqui e acessar de novo nossos buckets, que teoricamente agora ele não pode ter mais nada aqui dentro. Já era, nosso bucket foi para o espaço. Simples, galera, fácil, tranquilo. Eu queria mostrar para vocês realmente como é fácil a gente usar aqui o Terraform, configurar as coisas, configurar a criação de um bucket, suas funções, versionamento, criptografia, as regras. A gente consegue fazer tudo aqui pelo Terraform, que vai simplificar muito a vida da operação e a vida de um SRE. Um scriptzinho básico aqui do Terraform e a partir daqui você executar e fazer as coisas aí nos seus testes, no seu laboratório. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar o GitHub com tudo isso que a gente acabou de criar, para ficar fácil também caso você queira copiar e estudar um pouco mais esse script. Beleza? Então, obrigado por ter assistido e até a próxima.